dizer, até alguns autores citados. É muito interessante esta proximidade. A nível dos direitos LGBT, eu gostaria de falar, ou começar, digamos, a minha reflexão com um comentário, uma afirmação da Navi Pillay, uma alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, devem conhecer, não sei se estou a dizer o meu nome, em que ela, no lançamento da campanha Free and Equal, que foi em julho de 2013, uma campanha das Nações Unidas, e que refere de facto que em mais de um terço dos países do mundo as relações sexuais consensuais entre adultos do mesmo sexo continuam a ser consideradas um crime. Isto a nível global, uma das desordens que realmente eu vou aqui abordar é a questão dos direitos LGBT. E ela também refere que nas suas viagens por todo o mundo, nos encontros que tem com diversos governos, muitos países encontram não só falta de conhecimento, uma enorme falta de conhecimento, mas também uma enorme resistência ao conhecimento dos direitos humanos das pessoas LGBT. Obviamente, embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos de facto prometa um mundo no qual todos nascem livres, iguais, em dignidade e direitos, sem exceções, que ninguém deve deixar para trás, de facto, sabemos que não é essa a realidade, estamos a caminhar bem longe dessa realidade, em diversas áreas, não só os direitos LGBT, mas aqui vou tentar aprofundar mais para essa área. Mas sabemos, de facto, por experiência própria, diz ela, que a erradicação da discriminação requer mais do que mudanças nas leis e nas políticas. É um passo fundamental, essencial, mas não é suficiente. De qualquer forma, os aspectos legais são importantes, organizam a nossa vida, definem os limites que podemos ou não podemos fazer, e por isso é importante também termos uma visão a nível mundial, como é que é a realidade a nível dos direitos LGBT. No relatório também das Nações Unidas, para os Direitos Humanos, da Alta Comissão de novembro de 2011, em que se faz um pouco apanhado dos direitos legais a nível quer da orientação sexual, quer da identidade de género, também é referido, que em 76 países ainda é criminalizada as relações consensuais entre os mesmos sexos. Descriminalizadas em alguns países, inclusive até com pena de morte. Uma realidade ainda muito pesada e muito negativa. Este é um mapa que pretende representa os países, os Estados-membros das Nações Unidas que se opõem, ou que ainda não tomaram posição, perante uma resolução proposta em 2008 e depois da proposta, digamos, em 2011, sobre o apoio aos direitos LGBT. Portanto, países que simplesmente dizerem nós assinamos, subscrevemos uma resolução, uma proposta de resolução das Nações Unidas em que vamos promover os direitos LGBT. Não era mudar a legislação, era só dizer que vamos começar, em princípio estamos de acordo. E mesmo assim, embora estejam 94 Estados-membros tenham assinado e tenham comprometido com essa resolução, ainda existem 54 Estados-membros que de facto se opõem claramente à produção desses direitos, e ainda um número significativo de países nem uma coisa nem outra, não tomam posição. Tentando analisar um pouco a nível de legislação concreta nos países onde a homossexualidade, e agora falando só da orientação sexual, é que a homossexualidade é legal, existe uma série de países onde já existe o reconhecimento das uniões, seja união de facto, casamento, duas pessoas podem constituir uma união e ser permitido e sancionado pela lei, porque aceita a lei. Existem também, ainda, como se pode ver, muitos países onde de facto a homossexualidade é legal e aqui a tal existência ainda de pena de morte, prisão perpétua, pena alta, uma série de penas que existem perante este tipo de situação. Portanto, é uma desordem global que existe relativamente ao direito LGBT. Não é seguro ainda, nem é aceito nem protegido pela lei o facto de alguém se auto-identificar como lésbica, gay, bissexual, transgênero, transexual. E nós sabemos que até em alguns países, recentemente, tem havido alguns retrocessos importantes do nosso ponto de vista, como por exemplo a Rússia, com a questão da não permissão de divulgação de informação que possa de alguma forma ser considerada publicidade ou propaganda sexual de pessoas LGBT que não conhecem que terão uma vida mais difícil. Isto é um exemplo, existirão muitos outros e isto é que tem vindo mais nos mídias, os mídias realmente acabam por eliminar essa coisa. Agora, analisando aqui uma área, enfim, do mundo, do globo, onde existe uma maior proteção legal, mesmo assim suficiente e completa, mas que existe ainda a nível da orientação sexual, aqui também focando mais na orientação sexual. Acaba que nós temos a União Europeia, que em todos os países há descriminalização, portanto, nenhum país criminaliza a homossexualidade, o serviço militar é permitido a pessoas
assumidamente lésbicas, gays, poderem servir no serviço militar, o ser permitido não quer dizer que se faça, a lei permitir não quer dizer que haja a vontade para se chegar lá e assumir, isso é outra questão para falar mais à frente. Mas e a resistência de pagar o preço. Exatamente, por isso é outra questão para falar. Mas a lei existe, o facto de existir a lei acaba de alguma forma por fazer a diferença. Embora sabemos que entre existir a lei e podermos usufruir dessa mesma lei, neste caso é uma grande diferença. Mas, por exemplo, no Chipre tem uma exceção, ainda não é permitido. Existe uma legislação europeia que tem uma proteção legal contra a discriminação local de trabalho. Isto é particularmente importante. Também é a mesma situação entre existir a lei que protege e exigir essa proteção dessa lei, isto é, na prática, a pessoa assumir-se e sofrer todas as consequências possíveis de si mesmo assumir, não quer dizer que só o facto de existir a lei vai proteger a discriminação social e todas as outras reações, né? Isso é complicado, mas de facto existir a lei já é importante, é fundamental. Sem a lei é que não seria, é que seria muito difícil fazer outras mudanças. Mas é interessante ver que mesmo nesta zona do globo, existe esta maior cobertura legal, só em 16 dos 28 países que existe o reconhecimento das relações, seja união de facto, casamento, seja de forma for, só em 16 dos 28. E a adoção, questões de parentalidade, ainda muito mais limitadas, só em 9 dos 28 países é que existe esta possibilidade. E se nós analisarmos um pouco mais a composição da União Europeia a nível das várias fases de alargamento, desde os Estados-membros, founding members lá em cima, depois a primeira fase, a segunda fase, a terceira, nós estamos ali na terceira fase com a Espanha, quarta fase de alargamento, e depois já temos a quinta, a sexta e a sétima. E se nós formos ver a nível dos vários direitos que existem, que são por várias cores, que reconhecem direitos a nível da orientação sexual, é interessante percebermos que há uma grande diferença na composição destes países da União Europeia. Pode ter várias leituras, por um lado, os que já estão há mais tempo já têm uma maior influência da legislação europeia na sua própria legislação nacional, que eu creio que é claramente o caso de Portugal, porque tivemos grandes mudanças também por via da nossa entrarmos na União Europeia e pela força da própria legislação da União Europeia. Portanto, podemos esperar que os países que entraram há menos tempo agora vão começar a ter mudanças nesse sentido mais positivo, mas também podemos, as mudanças não são sempre para o lado que nós achamos que devem ser, ou que nós consideramos mais positivo. Também, eu acho que todo este conjunto de países cuja legislação não protege as coisas da orientação sexual e de género, também pode mudar, digamos, a face da própria União Europeia. Portanto, isto não é certa para que Portugal irá evoluir, de facto, esta situação, mesmo do ponto de vista legal. E se falarmos em Portugal, nós tivemos, de facto, uma história com uma evolução rápida e positiva, embora completa, mas que nós ficamos estar contentes pelo muito que fizemos há pouco tempo. Em 82, a discriminação da homossexualidade, muitas vezes, a maior parte das pessoas que aqui estão nasceram ainda à altura e viveram grande parte da sua vida, em que não era, algumas exceções, porque havia uma criminalização da homossexualidade. Depois, em 99, a tal questão de ser possível servir abertamente nas Forças Armadas, sabemos depois a limitação do dia a dia, mas a lei existe. Em 2001, de facto, a pessoa do mesmo sexo é reconhecida, com exceção da adoção. Depois temos em 2003 a divisão do Código de Trabalho, que é extremamente importante a nível da proteção também do local de trabalho, também sabemos a diferença depois da aplicação da lei, mas ela existe. A inclusão na nossa Constituição no princípio de igualdade da menção explícita à questão da orientação sexual e também a revisão do Código Penal, que fala também da questão dos crimes de ódio, da igualdade a nível da idade nas relações, a idade de consentimento passa a ser igual para as relações entre pessoas sexuais do mesmo sexo, que era havia algumas diferenças, portanto, uma mudança também extremamente importante. Outra que eu considero, não uma questão legal naquele sentido que é que se pode ou não pode fazer, mas que eu acho que poderá, ou poderia, porque depois a evolução que se tem vindo mais sempre vai ser tão positiva, enfim, provocar uma grande mudança na nossa sociedade, que é a inclusão explícita das questões da orientação sexual na lei da educação sexual na escola. Isto é, tornar, não quase que obrigatório, mas enfim, faz parte da educação sexual nas escolas, explicitamente abordar estas coisas. O que nós sabemos é que a implementação depois tem várias formas de ser implementado, nos agarram e os não agarram, e também sabemos que ultimamente houve vários, está para sair, da educação sexual, não sabemos como vão poder, portanto isto não é seguro que de facto possa vir a ser aplicado, mas é extremamente importante porque pode implicar realmente uma maior mudança a nível das mentalidades. 2010, o casamento, mas também com esta questão da exceção da adoção, que é e realmente em Portugal
do meu ponto de vista, que podia ter avançado muito mais nesse passo, como outros países o fizeram, como a Espanha, por exemplo. A questão da doação de sangue, legalmente ser permitido. A lei de identidade de género, fundamental, permite a mudança no registro civil do nome e do sexo, extremamente importante, na vida prática diária das pessoas de género. E, finalmente, a coadoção, que ainda está por definir, ainda não está na sua votação final, no entanto, já houve uma primeira nacionalidade e que não sabemos, foi adiado para setembro, nós estamos a ver isto, ainda não percebo o que é que vai acontecer e que acontecer no nosso país. De qualquer forma, tem existido uma evolução positiva e relativamente rápida. Este sentido, parece que estamos sempre a caminhar para uma maior inclusão e igualdade na legislação, não quer dizer que seja sempre neste sentido. Podem existir processos na própria legislação. A ideia de que estamos sempre a ganhar mais direitos não é bem essa a realidade. Mas, no entanto, é este o estado que temos, mas mesmo neste contexto de evolução positiva existem algumas desordens que eu acho que é importante analisarmos. Por um lado, as próprias leis, de alguma forma, promovem a normalização da homossexualidade, isto é, o que se fala muito hoje em dia da homonormatividade, em que uns ou umas são mais iguais do que outras. Determinado tipo de homossexualidade, ou determinado tipo de viver a orientação sexual, não normativa, não heterossexual, pode ser mais protegida pela lei do que outras formas. E há vários movimentos, até das associações LGBT, que questionam toda esta forma de se viver ou não viver a orientação sexual. E porquê é que a lei faz isto de alguma forma? Porque a lei funciona por categorias, identidades definidas, que não considera a fluidez, a mobilidade e a complexidade das identidades. A pessoa é lésbica, é lésbica. Não é esta a realidade das pessoas, de forma alguma. A pessoa é gay, é bissexual. Não, as coisas são muito mais fluidas e diversas e complexas. E, portanto, de facto, as leis não contemplam nem a diversidade sexual, muito menos a diversidade das relações e a riqueza que existe nas relações entre as pessoas. Por exemplo, também não contempla, não cruza aqui as questões de género, né? O próprio sexismo e as relações de poder influenciadas pelo género que existem nas próprias questões LGBT. Dizem que existem leis relativas à orientação sexual não é a mesma coisa para mulheres e para homens, por exemplo, mas também não contempla outras questões, como por exemplo todas as mulheres imigrantes e todas essas questões. Ela estava a dizer que é verdade, ser mulher imigrante e ter dificuldades económicas é bem diferente do que não ter. Aqui será a mesma coisa. Portanto, imaginem ser imigrante, ser lésbica, ter dificuldades económicas, bom, então a coisa complica muito mais. E de facto, este cruzamento das várias dimensões de cada uma e de cada um de nós, a orientação racial ou étnica, religião, crença, deficiência, idade, género, classe social, não são contempladas na legislação. A legislação faz para categorias que realmente não correspondem bem à realidade concreta da nossa vida. E a classe social, eu acho que é algo que nós devemos dar cada vez mais atenção, que nem sempre é referido de forma, do ponto de vista devidamente aprofundado. No tempo que estamos a viver, grave, prolongada crise económica, de facto, estas diferenças socioeconómicas acentuam-se. Como lidar com toda esta realidade? A interseccionalidade é um termo que agora já os tempos, é muito querido e que se fala em quase todos os estudos, mas aponta para uma possibilidade interessante que é a análise dos direitos e da sua ausência no cotidiano, nas práticas do dia-a-dia. Que é, enfim, uma abordagem muito importante. Isto é onde se vive, como se vive, em que contextos, com que pessoas, qual o grau de autonomia, que espaço próprio se tem, que tempo livre, que mobilidade, falava-se de mobilidades, são, enfim, são conceitos fundamentais, ideias fundamentais do que é que nos faz poder ou não usufruir dos direitos. Não é a mesma coisa, o pessoal normal que identificar-se como lésbica, com emprego e desafio económico, e que obviamente não são necessariamente sinónimos, como nós sabemos cada vez menos, do que ser trabalhadora precária ou desempregada, isso faz a diferença. Por exemplo, poder deslocar-se em outros locais, longe da sua residência, ter acesso a eventos culturais, são pequenas, grandes coisas como estas que fazem a diferença da possibilidade de podermos usufruir dos direitos conquistados no lar. Isso, de facto, acaba de fazer a diferença. Podemos falar na investigação académica, científica, que utiliza muito, se baseia e explora esta questão da interseccionalidade, da complexidade das entidades, mas também não contempla toda a diversidade. Por exemplo, em muitos estudos numa área que eu tenho desenvolvido no trabalho, estudos sobre as sexualidades, mesmo quando são utilizados tais métodos participativos e etnográficos, raras vezes ou nunca participam pessoas de meios sociais mais desfavorecidos.
Isso quer dizer que essas vozes, na primeira pessoa, não são de facto incluídas nos estudos, contribuindo para uma visão parcial e incompleta da realidade. Existe realmente uma grande dificuldade. Isso tem a ver muitas vezes com a forma de posicionalidade do investigador ou da investigadora, os acessos que existem esses meios. E, particularmente, as questões socioeconómicas são muito difíceis de abordar. Mas vamos falar então na nossa realidade, além da lei, que já tem alguns avanços positivos, mas ainda não suficientes, já existe alguma educação legal em Portugal, o tal ambiente de discriminação social que vivemos, que sentimos no nosso dia a dia. O Eurobarómetro, enfim, é uma fonte, provavelmente as melhores, mas só para ter ideia de que no conjunto da população portuguesa as pessoas têm uma percepção de discriminação, está ali umas bolinhas à volta dos valores, existe de facto discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género. Portanto, não são só as próprias pessoas que se auto-identificam como LGBT, mas existe um conjunto da população portuguesa esta consciência. Mas mais importante me parecem os resultados deste questionário, que foi realizado a nível europeu, com mais de 90 mil participantes, foi realizado durante o ano de 2012 e publicado no relatório este ano de 2013, e tem uma série de resultados interessantíssimos, que passaram o livro para estes resultados deste questionário, e que faz uma série de perguntas às pessoas que se auto-identificam como LGBT sobre a sua vida diária, como é que vivem. Traga alguns resultados importantes com os grupos mais discriminados são claramente estrangeiros, as lésbicas, as questões de género, sexual, as pessoas com cuidados individuais de 24 anos. E se pensarmos também nas questões socioeconómicas, a falta de autonomia, o estar dedicados aos pais, também se cruzam estes dados. E os tais baixos rendimentos. Aí onde existem maiores situações de discriminação. Depois deste dado importantíssimo, que 60% dos inquiridos admitem ter ouvido comentários negativos de colegas durante a sua vida escolar. E o impacto que isto tem quando se é adolescente, jovem adolescente, na vida, no seu autoconceito, na sua autoestima, no ser gozado, no ser, de alguma forma, haver algum tipo de violência, por sua ser percepcionada como sendo ou lésbica ou homossexual. Ainda 26% de pessoas, que é um número elevado, que declaram ter sido realmente atacadas ou ameaçadas em função da sua orientação sexual. E um dado que para mim é particularmente interessante e importante, que é onde eu também estou a tentar fazer aqui a minha investigação, que 66% dos inquiridos, quase 100%, admitem ter medo de andar de mãos dadas, estamos a falar de mãos dadas, na rua com um parceiro do mesmo sexo. E quando se pergunta se no seu país é comum ver pessoas do mesmo sexo de mão dada, comparando com pessoas de sexo diferente de mão dada, nós temos que em Portugal, 80% de mão dada, e só 2% de pessoas do mesmo sexo é que são vistas na rua. Eu trabalho numa escola secundária, sou psicóloga educacional, e eu creio que todos nós na sociedade do dia-a-dia vemos, mas em particular nestes meios, o que eu vejo mais no dia-a-dia são jovens agarrados e em grandes envolvimentos afetivos, emocionais, diferentes, sexo diferente. E a nossa sociedade portuguesa é muito rica em toques, em afetos físicos. As pessoas tocam-se, abraçam-se, algo que se calhar na Europa não é tão comum, até que eu imagino, não vejo bastante. Mas, e por isso, num país como o nosso, com o tipo de cultura que temos, é particularmente visível este retrair deste tipo de comportamentos. E um dos resultados que realmente do meu trabalho, que eu fiz especificamente sobre as pessoas públicas de afeto em pessoas do mesmo sexo, é que nós temos que, na pergunta se espaços públicos têm comportamentos como, por exemplo, beijar, acariciar, abraçar com pessoas do mesmo sexo, a grande maioria das pessoas responderam que é sobretudo LGBT, pessoas se auto-identificam como lésbicas, gays, sexual, transgênero, diz que nunca, ou quase nunca, tem este tipo de comportamentos. Mas muito mais importante do que este resultado é este. É dizer que isto é as idades, menos de 30 anos, mais 30. E porque estes 30, porque quem tem menos de 30 anos viveu a sua adolescência a partir dos finais dos anos 90, 2000, onde já há proteção legal, onde já começa a haver grande conversa entre os mídias e a divulgação sobre as questões LGBT, onde já existem associações LGBT, e portanto supostamente uma vida bem diferente de quem viveu a sua adolescência, ainda por exemplo até antes do 25 de Abril, para não dizer mais. No entanto, a questão dos comportamentos públicos, de expressões de afeto entre pessoas do mesmo sexo, continua a existir a mesma dificuldade na expressão destes comportamentos. Ainda outro dado interessantíssimo, ativistas LGBT, pessoas que dão a cara na televisão, são mais do que assumidas publicamente, portanto não tem aquela questão do trabalho, na família, nos amigos, em todo o lado, admitem limitar as suas expressões públicas de afeto. Isto é uma realidade completamente transversal e presente, quem está aqui, porque muitas pessoas ativistas LGBT que dão a cara em vários lugares, que sabem que no momento de dar a mão na rua, dar na praia de um lado,
que há sempre a sensação, a consciência do olhar do outro. Não quer dizer que se deixe de fazer, mas a consciência está lá. E de facto isso afeta a qualidade de vida das pessoas e há muita forte pressão da sociedade para limitar e ocultar as sexualidades não normativas dentro de espaços privados e de facto de formas mais comuns de discriminação social. E agora, já finalizando, a questão é como mudar. Já também uma visão negativa, mas não tanto, vamos também ver o que é que podemos fazer para mudar. Olha, e vamos usar aqui um Michel Sartor, que já foi aqui falado também, que realmente fala muito das práticas dia-a-dia, como locos de dominação e controle no mundo da sociedade capitalista, mas também essas próprias práticas do dia-a-dia oferecem a possibilidade de existência. As tais micropolíticas de viver em sociedade, de nos movermos no espaço e interagirmos com os outros, a tal dimensão política das práticas do dia-a-dia, têm um grande potencial de resistir e de mudar. E promover a mudança é claramente, essencialmente, uma atitude feminista e, por exemplo, promover iniciativas que cruzem as fronteiras, questionem os limites de uma prática assumidamente feminista é um dos caminhos possíveis e estamos aqui hoje, precisamente, numa dessas práticas. Portanto, feminista faz claramente isto.